Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PET Química e hoje no quadro PET Te Ajuda a gente vai estar recebendo algumas questões de cinética química. Vamos lá? A nossa primeira questão é a questão número 12.49 e ela diz assim: a 27 graus Celsius, a reação de 2NoCl que forma 2NO mais Cl2 exibe a seguinte dependência da velocidade com a concentração. Ele dá aqui para a gente alguns dados, né, que relaciona a concentração com a velocidade inicial e pergunta a seguinte coisa: qual é a lei da velocidade para a reação? A lei da velocidade ela pode ser impressa na seguinte equação: a velocidade da reação vai ser igual a uma constante multiplicado pela concentração de uma determinada substância elevado a um expoente. Acontece que esse expoente não confunda com o coeficiente estequiométrico, esse que vem aqui na frente. Acontece que esse expoente aqui, ele só pode ser determinado experimentalmente, ou seja, a partir de experimentos químicos que esse valor aqui vai ser encontrado. Beleza, a gente já tem a equação que a gente vai utilizar. Agora, como é que a gente descobre qual a lei de velocidade para essa reação? Vamos analisar os dados que ele deu para a gente. Primeiro, ele está analisando aqui apenas uma substância, ou seja, a nossa lei de velocidade só vai depender do NoCl. Então, ele que vai estar aqui dentro nessa letra A. Vamos agora analisar os dados que ele informou para a gente. Ele deu que 0,30 molar vai ter essa velocidade de reação, 3,60 vezes 10 elevado a 9. E essa quantidade de mols, 0,60, vai ter a velocidade de 1,44 vezes 10 elevado a 8. Perceba o seguinte, partindo do 0,60, para chegar em 0,30, o que a gente teve que fazer? 0,30 é a metade, né? Então a gente teve que dividir por 2. Se a gente analisar o que está acontecendo aqui também, isso vai informar para a gente a ordem da reação. Jogando na calculadora, dividindo 1,44 vezes 10 elevado a 8, menos 8, perdão, por 3,60 vezes 10 elevado a menos 9, isso vai trazer para a gente um valor igual a 4. Ou seja, enquanto aqui a gente estava dividindo por 2, a nossa velocidade ela está sendo dividida por 4. Isso implica para a gente que o nosso índice, a nossa ordem da reação é elevada ao quadrado. Por quê? Vamos tentar entender por que ficou ao quadrado o nosso expoente. Digamos que determinada concentração seja elevada ao quadrado, certo? Isso vai trazer para a gente uma velocidade, certo? x² igual a v. O que acontece se a gente dobrar essa concentração? A gente vai ter 2x, certo? E o nosso expoente continua sendo o quadrado. Acontece que isso vai ser igual a quanto? Vamos tentar desenvolver? Se a gente multiplicar aqui por 2, a gente vai ficar com 4x². Só que o nosso x² era o v. Então a gente consegue escrever como 4v. Essa é a nossa resposta. Ou seja, enquanto a gente dobra a concentração, a nossa velocidade está sendo multiplicada por 4. Isso que vai influenciar esse índice quadrado. Agora que a gente já sabe que o nosso índice é o quadrado, a gente pode apagar toda essa galera aqui e simplesmente escrever a lei da velocidade da reação, que vai ser V é igual a K, que vai multiplicar a concentração de NoCl ao quadrado. Essa é a nossa lei da velocidade. Na letra B, ele pede para a gente calcular qual é a constante da velocidade. Simples. A gente vai pegar qualquer um desses valores aqui, sempre em pares,
e vai simplesmente jogar nessa equação. Vamos fazer isso com a primeira? A gente tem que a velocidade vai ser 3,6 vezes 10 elevado a 9, menos 9. Isso vai ser igual a uma constante, que é o que a gente quer descobrir, multiplicado pela concentração dessa velocidade, ou seja 0,3 elevado ao quadrado. A gente quer descobrir o k, então a gente vai isolar ele. Para isso, a gente joga esse 0,3 para o outro lado, dividindo. Então a gente tem que k vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 0,3 ao quadrado. Isso vai retornar para a gente um k de valor de 4 vezes 10 elevado a menos 8. Essa vai ser a nossa constante de velocidade. Questão bem tranquilinha, que basta a gente saber da fórmula e saber desse conceito de como identificar a ordem da reação. Fazer essa análise a partir dos dados que são fornecidos para a gente. Agora a gente vai para uma segunda questão que também fala de cinética, que também é de aplicação de fórmula direta. Ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, que vai demandar um pouquinho de mais de atenção e de uso da calculadora científica. Vamos lá? A questão 12.57 diz assim: a energia de ativação para a reação HI mais CH3I formando CH4 mais I2 é de 138 kJ por mol. A 200 graus Celsius, a constante de velocidade tem um valor de 1,32 vezes 10 elevado a menos 2 decímetro cúbico mol a menos 1 segundo a menos 1. Qual a constante de velocidade a 300 graus Celsius? Nessa questão, a gente vai utilizar a famosa equação de Arrhenius, ou lei de Arrhenius. E é uma equação que ela é bem assim, tem aqui pra gente. Ela vai falar que o Ln de K1 sobre K2 vai ser igual à energia de ativação dividido por R, que esse R será a constante dos gases, multiplicado por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Esses Ks aqui são as constantes de velocidade, onde a gente tem a constante de velocidade inicial e constante de velocidade final. E aqui o nosso T2 e o T1 seria a temperatura final e a temperatura inicial. Seguindo, a gente vai jogar esses dados aqui na nossa fórmula. Um detalhe importante é que essas temperaturas aqui, elas têm que estar em Kelvin. Perceba que os dados que foi fornecido para a gente, 200 graus Celsius e 300 graus Celsius, estão em graus Celsius. Então a gente precisa converter para Kelvin, adicionando 273 para cada uma dessas temperaturas. Na sequência, a gente tem o valor de R, a nossa constante dos gases, que é igual a 8,1345. Jogando esses valores na fórmula, a gente tem a seguinte coisa: Ln de K1 sobre K2 vai ser igual a nossa energia de ativação, né? 138 vezes 10 a terceira, dividido pela nossa constante dos gases, multiplicado por 1 sobre 573, menos 1 sobre 473. Calculando isso na calculadora, ela vai devolver para a gente essas aproximações, certo? E o resultado final seria que o Ln de K1 sobre K2 é igual a menos 6,125. Agora, a gente precisa desenvolver esse Ln, esse logaritmo neperiano. Agora, a gente precisa desenvolver esse Ln, esse logaritmo natural. Para isso, a gente sabe que o Ln é o inverso da função exponencial. Então, a gente tira esse Ln e coloca o Euler aqui,
onde esse esse menos 6,125 ele vai estar sendo o expoente do nosso Euler. E, portanto, calculando o Euler desse valor na calculadora, ele vai devolver para a gente 2,19 vezes 10 elevado a menos 2. Perceba agora o seguinte, K1 e K2. Qual dos dois a gente tem aqui? Ele fala que a constante da velocidade inicial tem um valor de 1,32 vezes 10 a menos 2. Esse vai ser o nosso K1. Então, onde tem K1, a gente vai substituir por esse valor. E o que a gente quer é o K2, que é o que a gente vai tentar isolar. Jogando esses valores, isolando o K2, certo? A gente vai ter 1,32 vezes 10 elevado a menos 2, dividido para 2,19 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 10 a menos 2 corta, certo? E o nosso K2, resultado final, a resposta da nossa questão, vai ser 6,027 decímetro cúbico por mol por segundo. Bom, foi isso, pessoal. Duas questões mais de cálculo, certo? Questões mais de trabalhar na mão, que vai depender do uso da calculadora, mas nada de grande detalhe. Simplesmente lembrar da fórmula e fazer a aplicação direta, lembrando de fazer as conversões das unidades. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários ou passar lá na sala do PET que a gente vai estar ajudando vocês com as questões. No mais, deixem o like, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!